Agradecemos ao Dr. Paulo Romano pela brilhante palestra e por cumprir o horário também muito bem. O Dr. Parinho, nosso secretário, nos falar sobre o Rio Grande do Sul, plano diretor, o apoio aqui da mudança do slide, está aí com o Amarildo. Com a palavra. Obrigado, Ernesto. Boa tarde, quase noite. Abre a porta ali, o sol já se foi. Como eu sou o último, então antes eu preciso necessariamente agradecer a oportunidade, agradecer ao Guilherme e a todo o grupo lá do Ministério da Integração da CENIR, a oportunidade de estar no evento, ser o último a falar, um público deste tamanho ainda presente. Isso é muito interessante. Como eu sou o último a falar, eu verso Jorge, eu estou liberado. Então, lá pelas 7 da noite, a gente deve estar encerrando, se vocês ficarem aí. Eu vou pedir licença aos dois secretários da mesa e ao verso para falar um pouquinho de história. Esse tipo de plano, nós estamos chamando de plano de diretores, né? Cuja concepção, cuja orientação e organização vem da CENIR, não foi tirado assim, né, do bolso pelo secretário ou pelo Dorivaldo. Isso tem um momento histórico do processo de planejamento no Brasil que nos coloca a todos quase que compulsoriamente a trabalhar nessa área. Ainda existe um bocado de colegas técnicos meus existentes, né, que gostam mesmo. Como o Dorivaldo falou, ontem na nossa reunião, eu gosto mesmo de diagnóstico, para fazer mais um diagnóstico, e no final das contas, concluir que é preciso pesquisar mais. Aqui não. Agora, isso não nasceu de graça. Eu vou aí, com 1 minuto de história, citar o Carlos Matos, foi ministro da Economia do Allende, do Chile, que reza a lenda que quando ele teve lá 2 anos preso na virada de mesa do Pinochet, ele resolveu escrever e, entre outras coisas, escreveu um livro interessantíssimo. Bom dia, senhor presidente, não se falar a memória, e que trata exatamente do processo de planejamento. Claro, ele referia-se ao macro processo de planejamento do Chile, econômico, social. Mas planejamento é planejamento, né, pessoal? Vale para isso e vale para o planejamento meu, cotidiano do dia a dia, e vale para planos de irrigação dos estados e do país como um todo. Então vamos lá. O planejamento tradicional, aquele que a gente conhece, que produz livros e volumes de conhecimento, ele entrou em crise e talvez ou questionamento, para não ser tão radical, a partir do momento em que se começou a pensar e questionar um dos pilares desse planejamento tradicional que o setor elétrico nosso aqui no Brasil conhece muito bem, que vai vir feito. Que pilar é esse? Exatamente o questionamento da posição relativa entre o planejador, o cara que faz o planejamento, e o seu objeto de a ser planejado e os atores envolvidos com isso. Então, num planejamento convencional, o planejador sou eu. Eu que detenho saber, eu planejo a vida de vocês, eu identifico os problemas que vocês têm, eu interpreto os problemas que vocês têm, eu estabeleço as regras e as lógicas e os comportamentos que vocês devem ter. E quem paga a conta também são vocês. Mas quem definiu tudo fui eu. O planejamento que o Carlos Matos chama de estratégico situacional, nós podemos chamar de participativo, outro nome qualquer, o verbo esse planejar é nosso. Somos nós que planejamos. Nós. Patrick, essa imagem é da agência La Bretagne. É da agência francesa que eu tomei a liberdade de usar. Nós planejamos. O técnico planejador é aquele ali, um mal-humorado de barba, tendo que aguentar a opinião dos autores.
Ainda no planejamento normativo, né, o eu é o ator sujeito que planeja. Eu monopolizo o saber e a criatividade. O território e a sociedade são simplesmente um objeto. Eu planejo, vocês cumprem. O poder, pressupõe que o poder é absoluto do eu. No planejamento estratégico situacional, lá que citado pelo Marx, a verdade e as propostas estão em algum lugar entre eu e vocês. Eu vou precisar mediar o meu saber e as minhas conclusões sobre a vida de vocês com vocês. E aí pressupõe um conflito de ideias, pressupõe negociação, pressupõe o compartilhamento do poder. Então, quando se fala, né, quando se nega o planejamento tradicional para a irrigação brasileira e se trabalha com planos diretores, nós estamos trabalhando com esses conceitos. Não queremos mais alguém que nos ensine como é que se planeja, nós queremos planejar. E qual é o papel do técnico, como eu, por exemplo? É subsidiar o saber técnico. Só. A decisão necessariamente tem que ser a construção e a decisão coletiva. Quais são os postulados aí do planejamento normativo? Existe um sujeito que planeja e que controla o seu objeto de trabalho. A ação do sujeito baseia-se no diagnóstico único, objetivo, unilateral. A realidade é composta de comportamentos sociais estáveis. Quer dizer, a sociedade está parada esperando que eu planeje. O ator planejador não integra essa realidade, ele não tem nenhuma incerteza, né? Ele usa a famosa projeção matemática para descobrir o futuro, não trabalha com cenários e o final é o final fechado. Isso aí é o nome de tese, assim, plano metropolitano de saneamento, de abastecimento público e tratamento sanitário da região metropolitana de Porto Alegre. Ele foi feito em 1979. Este plano, esse nome composto, que tecnicamente era muito bem articulado, tinha 10 volumes. Esta pilha que tem aí tem 9. O 10º nunca foi feito. Sabe o que tinha escrito no 10º? Arranjo institucional. Ou seja, não foi feito o arranjo institucional que deveria colocar em prática esse plano. Agora me perguntem, desta pilha, quantas linhas foram para a realidade e para a prática? Não precisa perguntar, nenhuma. O planejamento situacional, para fechar essa entrada, esse início, se o sujeito está dentro da realidade, ele não tem a capacidade de controle antecipado. Isso deixa os técnicos, que nem aquele barbudo mal encarado ali daquela figura, muito inseguros. Porque nós não dominamos a realidade. A realidade, ela começa a aparecer durante o trabalho. Vocês vão ver logo, na fala do Paulo apareceu rapidamente, e eu vou mostrar o plano do diretor do Rio Grande do Sul, trabalhou, exemplo de Minas, com as notas técnicas. O diagnóstico feito focadamente por tema, e não aqueles nossos velhos, tradicionais diagnósticos. Então, o controle do técnico que produzia a nota técnica, que analisava o problema, era absolutamente zero. Vocês vão ver por quê. Como os vários atores dizem várias explicações da realidade, a componente simbólica é preponderante e o diagnóstico é da situação. A realidade comporta adversários, a proposta é um poder ser e não um dever ser, e finalmente o resultado do plano é absolutamente aberto. Sai em negociação, continuará sendo em negociação. Na década de 70 e 80, o nosso planejamento no Brasil era assim, e depois, a partir do momento que historicamente o país começou a se dar conta que esse tipo de planejamento não servia mais, começaram a pipocar em todo o país os planejamentos participativos e criou-se espaço para que a legislação de recursos hídricos trabalhasse com o comitê de bacia, onde os atores todos estão dispostos como um parlamento.
No nosso caso aí, no Rio Grande, onde é que a Lucinha tem lá um gauchão lá sentado tomando mate de bombagem. Ok? Então vamos para o plano diretor. Rápido. Piuma. Se o Paulo tivesse detalhado pai MG, você teria que não fugia do ponto de vista metodológico quase nada. Evidentemente, que o que o Rio Grande do Sul fez foi adaptar a metodologia desenvolvida aqui em Minas para a realidade do Rio Grande do Sul. Né? Eu brinco sempre que a gente botou lá uma bombachinha. E o título mudou. Então, não é no caso do Rio Grande, nós tivemos uma situação muito peculiar, né? Tem sido um cuidado a mais ou menos, uma situação muito peculiar. O sistema de gestão de recursos hídricos do Rio Grande do Sul é muito próximo da sociedade gaúcha. Aqui mesmo tem presidente sentado, tem ex-presidente de comitê sentado mais atrás. O sistema gaúcho está muito permeado na sociedade. Então seria quase um suicídio técnico, um suicídio político, começar a discutir o plano diretor da irrigação, que é o usuário mais significativo do ponto de vista quantitativo da água no Rio Grande, sem contextualizá-lo dentro do processo de gestão de recursos hídricos. Então, esse título aí que foi concebido num debate com técnicos da própria CENIR, Guilherme, ficou desse jeito. E lá no finalzinho, que não é tão longo assim, vocês vão ver que tem uma explicação absolutamente clara. É o plano diretor de irrigação no contexto dos usos múltiplos da água para o estado do Rio Grande do Sul. O que é e como é que ele foi construído? O conceito é um instrumento de política pública setorial e ambiental, voltado à agricultura irrigada e às infraestruturas necessárias para os usos múltiplos. Dados gerais. Eu não sei, é um contrato? O que é com isso? É um contrato? É um convênio? Ok. Entre o Ministério da Integração Nacional e o ICA, que foi assinado em outubro, o Piuma foi executado na sua totalidade em 5 meses, o valor de contrato de R$750 mil. A situação hoje não é essa. Aquele slide é antigo. Ele encerrou. O que eu estou apresentando aqui foi o processo como aconteceu. E no finalzinho eu digo que já continuou, o que já está acontecendo. O objetivo geral é definir as linhas estratégicas de ação e o arranjo funcional adequado que permita a expansão harmônica da agricultura irrigada com os demais usos da água do estado do Rio Grande do Sul. Vou passar direto no específico. Qual é a organização institucional para a governança da construção? O que ficou arranjado para que nós pudéssemos desenvolver em 5 meses esse plano diretor que, na verdade, já dá para perceber, é um grande acordo. Um acordo social e político entre os diferentes atores que estão envolvidos com o processo de irrigação e de agricultura irrigada no Estado. É isso. Faço um parênteses para contar essa história, porque é verdade, os jornalistas do Rio Grande do Sul, quando nós estávamos em pleno desenvolvimento, janeiro, fevereiro e março, eles ligavam, porque precisavam dar notícia do plano diretor, e um deles, a história mais engraçada é que um deles disse, eu disse para ele, por favor, não me pergunta quantos açudes serão construídos, porque esse plano não terá isso. Aí o cara disse, que pena, lá se foi a minha reportagem. Não dá. Essa foi uma reação quase jocosa, séria, jocosa, mas séria, que era isso mesmo. Todos queriam saber quantas barragens e onde seriam construídos, quantos açudes e onde seriam construídos. Isso não tem. Como não tem no PAI, também não tem no Piuma. A organização, o arranjo funcional é esse, a realização do ICA, a Diretriz Geral de Financiamento do Ministério da Integração Nacional,
A excepção lá embaixo é de um consórcio STE-EXAM, e o governo do Estado do Rio Grande do Sul, através, sob a coordenação da Secretaria de Obras, o secretário adjunto Germano acaba de assinar esse documento importantíssimo do Estado de Minas, criou uma estrutura institucional participativa. Nós precisávamos garantir de que durante 5 meses, porque a tentação é muito grande, em 5 meses, de a gente contratar uma empresa, sai correndo, vai para o seu escritório, levanta um dado, junto um dado, nos apresenta o resultado pronto. A tentação é enorme. Como é que em 5 meses nós vamos envolver a sociedade do Rio Grande do Sul? Bom, tinha que dar um jeito. Uma das formas foi criar a Comissão de Acompanhamento e Análise, coordenada pela Secretaria de Obras. Essa comissão, senhoras e senhores, foi criada formalmente através de uma portaria do secretário Busato, publicada em 21 instituições, sendo que das 21 instituições, 8 secretarias de Estado, 3 universidades, associações de usuários, a BRH, a BID não estava. Pode falar mal de mim, a BID não estava. Mas a ARES e a BRH estava nessa comissão. E assim, 21 para frente. A comissão de acompanhamento tinha essa imagem, e aqui no centro, o que nós chamamos de grupo técnico executivo. Esse grupo técnico executivo é porque o Rio Grande hoje tem 4 secretarias que trabalham com irrigação. Então, a primeira coisa que nós precisávamos fazer é o dever de casa. O dever de casa era articular essas 4 secretarias num grupo que coordena esse processo todo juntos. Lá atrás da Carla sentada, que é da Secretaria da Agricultura. Então, Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Rural e Pesca, Secretaria de Obras e a Secretaria do Meio Ambiente. Com o andar do processo, que eu estou descrevendo muito rapidamente a seguir, neste grupo, 2 outras importantes secretarias foram envolvidas. A Secretaria da Habitação e Saneamento, por conta dos usos múltiplos da água. Não vamos esquecer que abastecimento público é prioridade pela Constituição Federal e Estadual. E a outra, mais importante ainda, talvez, pelo simbolismo, que é o governador Cássio Genro tem uma assessoria superior de técnicos, que assessoram pessoalmente. Pois essa assessoria de técnicos está também representada naquele grupo técnico executivo. Com isso, pelo menos aparentemente, nós mantemos o gabinete do governador o tempo todo informado do que está acontecendo. Quais são as características do plano diretor de irrigação no contexto dos usos múltiplos? Era gastar menos, utilizar menos energia na produção de diagnóstico, ter, a exemplo do PAI, um portal como ferramenta de gestão e não como acesso à internet para passar tempo. A ênfase é na escuta e na articulação dos clientes, dos atores. O foco é no como fazer. E a exemplo de tudo que foi dito aqui há pouquinho pelo Paulo Romano, ter sim indicadores de gestão. Nós precisamos acompanhar nós mesmos. Nós precisamos criar, então, e já existe uma lista de indicadores pensada, um conjunto de indicadores. Como é que foi feito o diagnóstico, que não foi aquele diagnóstico clássico? Foi feito através de notas técnicas. Notas técnicas que eram entregues pelos técnicos e imediatamente colocadas no portal para toda a comissão de acompanhamento poder acompanhar. E esse processo de verdade aconteceu. Vocês verem, todos os tipos de nota técnica foi desenvolvido num processo rápido de 3 meses, aonde esse é um fluxo de trabalho da comissão de acompanhamento. 3 grandes audiências, 3 grandes reuniões.
Uma que discutiu o plano de trabalho apresentado pelo consórcio UICA e que venceu a concorrência, além da criação da própria comissão de acompanhamento, enfim, a instalação do PIUMA em 18 de dezembro. O contrato é de outubro. Nós começamos de verdade com a sociedade, isso que é importante. Uma coisa é o trabalho no contrato, a outra coisa é quando o PIUMA de verdade começou. Foi dia 18 de dezembro. Essa comissão voltou a se reunir para discutir já cenários. Cada nota técnica definiu uma realidade e um cenário. Então, para discutir esses cenários já articulados, nos dias 25 e 26, na cidade de Santa Maria, no interior do estado, se reuniram novamente e pela terceira vez e última, para, a partir dos cenários, dos acordos estabelecidos nessa reunião, passar para estabelecer as diretrizes do acordo e também estabelecer a governança futura do próprio plano. Paulo Pai, não é vingança você esquecer da TID, não, mas falta 5 minutos. Tranquilo. Outros eventos que foram realizados. A comissão de acompanhamento deixou que a sociedade do Rio Grande, especialmente os comitês de vacina, que nos chamassem para discutir. Então tivemos aí reuniões Uruguaiana, Rio Grande, Osório, Santo Ângelo. Absolutamente bem distribuído. Se alguém tem o mapa do Rio Grande na cabeça, é um triângulo, e as 4 reuniões praticamente cobriram todo o estado. Qual é a lógica? E agora a prova cabal do conceito dos usos múltiplos. Qual é a lógica que está sendo proposta de governança? É a governança em múltiplas escalas, aonde existe um território local com uma administração de irrigação de usos múltiplos, existe uma articulação dos usos múltiplos regional, que é o Comitê de Bacia, e, evidentemente, enquanto não houver nenhuma outra organização do Estado, a Comissão de Acompanhamento permanece com a sua função de articulação global de todo o Rio Grande do Sul. Existe uma organização federal, uma articulação federal, sim, né, uma permanente discussão com o próprio Ministério. Os 4 programas que resultaram, regionais, estaduais, que resultaram a partir das notas técnicas, são clássicos. Mais informação, adequação e articulação ambiental para evitar o gargalo, um programa de armazenamento da água que o Rio Grande do Sul não tem e os indicadores de governança. Está terminando, meu caro. O PIUMA, ou seja, esse acordo de 5 meses, 3 meses na prática, gerou os primeiros territórios. Um na bacia do Gravataí, que é uma bacia praticamente urbana, passa na região metropolitana de Porto Alegre, a bacia do Rio Santa Maria, na fronteira oeste do Roberto Daí, o presidente, na bacia do Iriqui, também chamada de... não posso, né? Baixo de Santa Maria, cadê o Rio? Também está previsto territórios para iniciar, lá no noroeste do estado, onde a questão de pequena propriedade, pivô, etc., soja, milho e trigo, não é arroz, e no litoral, uma lagoa, daquele colar de lagoas no litoral do Rio Grande do Sul, tem muitos problemas. A exemplo de Minas, cada território se manifestará através de um plano de adequação, que o Paulo acabou de mostrar, e por fim, o portal, que ainda não tem a competência do portal de Minas Gerais, mas está iniciando, que chega lá um dia, através do qual todo o PIUMA vai ser construído daqui para frente. Encerro dizendo que já estão encerrando a primeira rodada de reuniões naquelas 5 bacias para a construção dos 5 primeiros, 6, porque numa bacia do Rio serão 2. Os 6 primeiros territórios
territórios de ligação do Rio Grande do Sul. A sensação é um pouco de que a gente está tateando pau. Então, essa assinatura, eu te confesso, aqui na frente de todo mundo, que a assinatura é, mesmo que simbólica ainda, deixa a todos nós do Rio Grande do Sul muito tranquilos e poderemos reaprender aqui um pouco. Obrigado. Obrigado, Alberto.